Bom dia, pessoal. Vocês já ouviram falar no cercadinho? Cercadinho. Essa área daqui é a área atualmente ocupada pelo quartel, 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola. 1º Batalhão de Engenharia de Combate, não tem mais escola. E essa área da direita aqui, que eu estou focalizando agora, ela fazia parte do chamado cercadinho. Ali naquele prédio grande é a Assembleia de Deus. E aqui é a estrada, rua que vai dar acesso ao quartel. Então aqui era o cercadinho antigamente, ó. Quartel, 1º Batalhão de Engenharia de Combate, Rua Francisco Belisário, Praça Ruão ali na frente. E o que é foi esse cercadinho? Esse cercadinho era um jardim que foi criado ainda na época dos jesuítas. Tornou-se assim uma espécie de horto botânico. E quando Dom João chega ao Brasil, a família real, e Santa Cruz passa a ser ocupada como Palácio Real de Santa Cruz, Palácio Real, né? Então o cercadinho foi melhorado, foi adaptado, foram trazidos para cá diversas espécies botânicas. Esse aqui à direita, esse prédio aqui, ó, esse aqui é o Memorial Vila Grande Cabrita. Então o cercadinho se transformou em um verdadeiro jardim botânico. E depois até mesmo foram trazidos para cá alguns animais, como lhamas. Tem uma descrição de um viajante que esteve aqui em Santa Cruz, que fala que encontrou lhamas aqui. Pois então, o cercadinho era um lugar agradável, bastante acolhedor, que os monarcas, tanto Dom João VI, como Dom Pedro I, como também Dom Pedro II, costumavam frequentar. Na época dos jesuítas, eles faziam aqui recolhimentos para orações, para reuniões e tal. O historiador Benedito Freitas fala que existia uma mesa enorme com um tampo de pedra, e também cita que Dom Pedro havia também uma espécie de labirinto, um labirinto formado por bambus, em que as pessoas entravam e se perdiam. Diz que quem fala isso quem escreve isso é o Benedito Freitas, né? E Dom Pedro I ficava muito feliz, muito alegre, extasiado quando alguns dos seus visitantes que vinham para cá entravam no tal do labirinto e acabavam se perdendo. Então vejam aqui, ó. Eu agora estou aqui passando em frente ao quartel. O cercadinho fica desse lado direito. Essa parte onde eu passei agora ali, ao lado do Memorial Vila Grande Cabrita, era antigas senzalas. Senzalas eram 2 bairros de senzala. Desse lado aqui, onde eu estou focalizando, havia uma senzala, era Pacotiba e Limoeiro. Eram as 2 senzalas aqui. E aqui nós temos o antigo Palácio Real Imperial de Santa Cruz, o antigo convento dos jesuítas. Então desse lado aqui, ó, onde tem aquelas casas pequenas, ficava um grupo de senzalas. E do lado oposto ficava outro grupo de senzala. Vejam aqui, é um lugar muito interessante. Eu estou fazendo minha caminhada hoje, nesse dia 16 de março de 2026, segunda-feira. Ó, aqui nós temos o marco da Fazenda Imperial Santa Cruz. Esse marco, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Veja que tem uma data aqui de 1826. Então nós estamos comemorando 200 anos, o bicentenário desse marco. É o marco da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Tem um número aqui, número 7, porque não era um marco apenas, eram muitos marcos. FN, quer dizer, Fazenda Nacional, e número 7. Foram muitos marcos. Então aqui nós estamos na praça principal. Tem aqui o cruzeiro. Esse cruzeiro foi colocado
dizer, esse não, né? Havia um cruzeiro aqui que tinha sido colocado na época dos jesuítas, depois retiraram. Esse cruzeiro aparece em algumas gravuras antigas, por exemplo, a gravura da Maria Gran, aparece o cruzeiro. Esse cruzeiro era um local de encontro dos escravos na época dos jesuítas. Eles se escravizados, se reuniam aqui para serem distribuídos para os diversos trabalhos, faziam as orações, isso bem cedinho, de madrugada. E depois que ele foi retirado, um comandante aqui, o coronel Carlos Patrício Freitas Pereira, já falei dele várias vezes, depois foi promovido a general de divisão, general de brigada, né? Comandou o batalhão aqui em 1985, é um historiador, que ainda não morreu ainda, publicou inclusive o livro da história da engenharia militar. Então, Carlos Patrício deu a ideia de recolocar um cruzeiro, e foi feito um projeto. Esta base do projeto aqui é semelhante à que foi do original. Isso aqui é uma base que foi criada, né? Foi reconstituída pelo nosso arquiteto, artista plástico, agora produtor cinematográfico, Oswaldo Eduardo Leone, nosso arquiteto premiado. Ele fez um projeto chamado Projeto do Monumento Repositório, que foi inclusive premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, no prêmio do Rodrigo de Melo Franco. Então esse projeto dos monumentos repositórios, ele reunia todas as peças, as pedras sobre Santa Cruz. Seria construído aqui desse lado, aqui, ó, onde tem aquela quadra, só que não vingou. Então, voltando ao cruzeiro, o coronel fez esse projeto, quer dizer, foi feito o projeto. A cruz era de madeira, agora a cruz não é de ferro, agora são 2 trilhos de ferro, né? Naquela época era de madeira. A madeira inclusive veio da região amazônica, de um colega dele, coronel Galau Ribeiro, José Galau Ribeiro, né? Que mandou essas peças e foram colocadas aqui, né? Foi feito cruzeiro. Com o tempo, as peças, mesmo sendo de madeira de lei, elas pegando aqui chuva direto, sol, né? Elas apodreceram, estava correndo perigo, então o comandante mais recente, há uns 4, 5 anos atrás, mandou tirar. Então vejam vocês, olha, aqui nós temos o quartel, que foi o antigo convento dos jesuítas. Hoje, como é um quartel, tem alguns elementos decorativos relacionados com a engenharia, por exemplo, como esse trator aqui, olha, né, que eles fazem muito trabalho de engenharia. Aqui tem um canhão colonial, que vocês podem ver. Eu fiz outro dia uma postagem sobre Sepitiba. Esse canhão aqui era um daqueles que estavam lá em Sepitiba. E ali tem um tipo de balsa, né, de suporte, que serve para sustentar as pontes. Ali nós temos à frente o busto do tenente-coronel João Carlos Villagrán Cabrita, que é o patrão da arma de engenharia. Lá vocês observam que tem um 3º andar que foi construído já na República, porque no tempo dos jesuítas era só essa parte aqui inicial, onde tem esse portão. Depois que os jesuítas foram expulsos, então foi transformado em Palácio Real. Veja que tem outro canhão ali tem uma imagem de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus. Aqui tem um canhão, ali tem outro canhão, e tem esses 2 marcos aqui, ó. São 2 marcos da Fazenda de Santa Cruz. Eram vários marcos. Então nós temos aqui o Villagrán Cabrita, e aqui a gente vai encerrando essa primeira postagem da caminhada aqui nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Eu estou fazendo a caminhada, comecei na Rua Nestor e agora estou encerrando aqui em frente ao antigo convento dos jesuítas.